Novamente, alunos do nono ano, vamos para nossa segunda aula. Vamos falar sobre o surrealismo. Vocês lembram que eu falei que o dadaísmo deixou um legado para outros movimentos? Um deles foi o surrealismo. Vários artistas dadaístas, como Man Ray, Marcel Duchamp e Max Ernst, entre outros, migraram para as pesquisas propostas pelos surrealistas, que se estruturavam na ruptura com a representação fiel da realidade. Os surrealistas retornaram questões simbólicas de movimentos passados e herdaram aquelas questões de desacreditamento das obras de arte do dadaísmo. A proposta do surrealismo era ir além do realismo, trabalhar a total libertação das imagens do inconsciente, buscar o irracional para expressar verdades ocultas, aquelas que não se alcançam por meio da lógica, independentemente do controle da razão ou da vontade, expressar contradição entre a realidade e o onírico. Os estudos da psicanálise desenvolvidos por Freud também influenciaram os artistas do surrealismo. Max Ernst integrou inicialmente o movimento dadaísta. Depois de ter participado como soldado na Primeira Guerra Mundial, a realidade cruel da guerra, as atrocidades e sofrimentos vivenciados pelo artista marcaram profundamente sua expressão artística. A obra de Ernst apresenta figuras imaginárias, cenários que remetem a lembranças de sonhos ou pesadelos, rompendo com a representação idealizada da realidade, apreciada pela classe dominante. Ernst desenvolveu o frottage, friccionar em português, que consiste em uma técnica de automatismo na qual o artista colocava um suporte de papel ou tecido fino, entre outros, um do lado do outro, um em cima do outro, no caso, sobre uma superfície e flexionava um giz ou lápis sobre ele, capturando a textura da superfície. Então ele criava certas marcas antes de desenhar. René Magritte foi um importante artista surrealista, que começou suas atividades no movimento a partir de 1927. Em suas obras, ele criava jogos, usando as imagens, os títulos como forma de brincar com a percepção e o olhar do espectador. O realismo de suas figuras contrasta com o paradoxo de sua composição com as suas composições surreais. O que aparentemente parece, à primeira vista, ser uma pintura de observação, ao ser apreciado com maior atenção, surpreende pela característica fantasiosa. Um exemplo que temos aqui é a queda. Olhando assim rápido, você pensa que é chuva, mas ao prestar atenção, você percebe que são pessoas caindo, né, representando talvez o suicídio, ou então o que chamamos na igreja a questão do juízo final, quando as pessoas vão para o céu. Marc Chagall foi um artista que transitou entre influências de vários movimentos artísticos, mas a característica fantasiosa de várias de suas obras o aproximou do surrealismo. O universo de sua infância na Rússia se misturou com as tradições religiosas judaicas, imagens e figuras do folclore de seu povo e a própria imaginação. Chagall não recriou memórias, mas transformou vários elementos de sua vivência em cenas surreais. Suas pinturas apresentam um lirismo próprio, nos tons únicos de azul, nas misturas tocadas por bodes ao violino e nos casais que flutuam pela paisagem. Salvador Dalí é um dos artistas surrealistas mais conhecidos. Sua personalidade e suas ideias extravagantes marcaram sua trajetória, assim como sua inquietação e intensa produção artística. Era um artista inovador, contestador, observador das sutilezas da arte e dos movimentos humanos. Os sonhos e as alucinações vividas se transformaram em obras e influenciaram sua forma de viver.
Dali estudou a obra do psicanalista Freud, trazendo para suas criações imagens que mesclam sonhos e pesadelos e representações simbólicas do que se relaciona com os estudos psicanalíticos. O imaginário se une a figuras da realidade para a construção de cenas irreais e perturbadoras. Ismael Neri é um dos representantes do surrealismo no Brasil. A última fase de sua pintura foi marcada por influências surrealistas, após o contato com André Breton e Marc Chagall, durante sua estada em Paris. Antes do surrealismo, a obra de Neri dialogava com a monocromia e a geometrização das formas, a partir das influências surrealistas. A pintura do artista retorna à figuração, criando composições irreais com o corpo como principal tema de investigação e desvinculação do real. Joan Miró nasceu em 1893 em Barcelona, Espanha. Sua origem foi fundamentada para as obras que criou. Os primeiros desenhos datam de 1901, quando tinha apenas 8 anos. Ao frequentar a Escola de Belas Artes, recusou tudo o que não significasse criação viva e era avesso ao academicismo. Ou seja, ele não tinha preferência, ele não gostava da forma como era dito que era belo, as estéticas, ele queria algo novo. Em 1909, já evidenciava nas suas obras o gosto pelo moderno e elas revelam o uso de materiais variados, grande liberdade formal, cores fortes e formas inusitadas. Os personagens e as formas criadas por Miró aproximam-se da espontaneidade expressiva das crianças. Os desenhos dele pareciam com desenhos de criança. Dorothea Tanning foi uma artista surrealista estadunidense que também se dedicou à escrita. Durante a fase surrealista, na década de 1940, ela criou cenários minuciosos caracterizados pelo realismo das figuras, estruturando composições irreais frequentemente relacionadas com as figuras femininas. A pintura da artista é uniforme, praticamente sem marcas de pinceladas, e com frequência as imagens evocam uma paisagem desolada. Temos também a Remedios Varo. Foi uma artista espanhola que se engajou no movimento surrealista a partir do seu exílio no México durante a Segunda Guerra Mundial. Ela aprofundou a pesquisa sobre o inconsciente e a realidade, trazendo para suas obras elementos reais, plantas, animais, paisagens, objetos, pessoas, entre outros, para criar cenas irreais. O desenho é o ponto forte da obra de Varos, principalmente durante a época em que viveu no México, apresentando criações que combinam elementos da paisagem mexicana com o imaginário da artista, criando composições que parecem dar formas a imagens de sonhos e ficções. Ou seja, ela misturava situações e coisas que reais, né? Objetos reais, e misturavam de uma certa forma que tornava irreal, como vocês podem ver na imagem à direita. Para finalizar, nós temos o Teatro da Crueldade. O movimento surrealista se manifestou na literatura, nas artes visuais e também no teatro. As proposições do movimento, além de investigarem o inconsciente, de romper com o padrão da realidade e trabalhar com o onírico e o irreal, despertaram o interesse do escritor, ator e diretor francês Antonin Artaud. Artaud tinha um espírito libertário e anarquista, posicionando-se de forma incisiva contra a burguesia e poder instituído na sociedade da época. Ele desenvolveu uma proposição teatral avessa às encenações apreciadas pela classe burguesa, que se estruturavam em uma realidade idealizada e refletiam os padrões sociais. Criou um teatro que rompe com o racionalismo imperante na época,
colocando o inconsciente, a ação corporal espontânea e a expressividade como pontos centrais da encenação. Os textos não eram mais tão importantes, ele começou a descartar as bases do teatro, como o cenário, e começou a envolver a plateia no meio das encenações. Ou seja, além de a expressão corporal ser mais forte do que as palavras, ele fazia com que a plateia fosse parte da encenação. Eles transitavam por todo o teatro, ou por todo o local que era feita a apresentação, e ensinava a partir daquilo, sem o auxílio de cenário e até de figurinos. Mas a forma como ele fez as coisas e a sua impulsividade foi tão grande que ele acabou sendo expulso do movimento surrealista. Bom, é isso por hoje e obrigado pela atenção de vocês.